Bom, vamos lá então, continuando, né? Vamos agora estudar o volume das pirâmides, correto? Lembrando que hoje a gente só está estudando pirâmides. A nossa prova vai ser no dia 10 de dezembro. Na semana passada a gente estudou prismas, né? Poliedros e prismas, né? E na véspera da prova, a próxima semana, a gente vai estudar cilindros e cones. O volume da pirâmide, né? O volume de uma pirâmide é dado pela terça parte do produto da multiplicação, né? Da área da sua base, né? A base aqui, pela sua altura h. Tá? Então eu escrevi aqui macete do biquinho, porque na próxima semana, quando a gente falar de cone, né? O cone também tem um biquinho, né? Então, aqueles cones de sorvete, né? Então a gente vai usar uma fórmula bem parecida com essa, por isso que eu botei aqui para vocês lembrarem, ok? Então a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide é simplesmente essa aqui. A área da base multiplicado pela altura dividido por 3, que é a mesma coisa que isso, olha, 1/3 vezes a área da base vezes h. Multiplicar por 1/3 ou dividir por 3 é exatamente a mesma coisa. Vamos ver um exercício resolvido para explicar melhor. Considere a pirâmide hexagonal regular a seguir. Então a base é um hexágono regular, portanto todos os lados dessa base medem 10 centímetros, né? E a aresta dessa pirâmide mede 26 centímetros, aresta lateral. Ele pede para determinar a área da base, né? Qual é a medida da altura da pirâmide, essa letra H minúsculo aqui, e qual é o valor do volume da pirâmide, né? Se a gente calcular a área da base e descobrir qual é a altura, é só multiplicar e dividir por 3, a gente vai encontrar o volume. Então vamos lá. Primeiro, como a base é um hexágono, né? Um hexágono de lado 10 centímetros, a área vai ser dada por este cálculo aqui. Observe, como eu sempre falo, né, a área, no caso de um hexágono, ele pode ser sempre dividido em 6 triângulos equiláteros. A área de apenas um triângulo equilátero é essa daqui, ó. O lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Como são 6 triângulos, aí eu multiplico por 6. Tá? Fazendo essa continha vai dar 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Na letra B, ele pergunta qual é a medida da altura da pirâmide. Então vamos aí, vamos com calma, né? Primeiro observe o seguinte, ó. Se você observar, né, aqui, olha, A, O, B formam um triângulo e esse triângulo é equilátero, né? Se são 6 triângulos equiláteros, aqui a gente destacou apenas um deles, tá? Então esse lado aqui AB mede 10, esse OA mede 10 e o OB também mede 10. Então olha só, se OB mede 10 centímetros, né, ele acaba formando um triângulo retângulo aqui, olha. Tá? A hipotenusa mede 26, esse cateto OB mede 10 e a altura é o que a gente quer descobrir, né? Então, teorema de Pitágoras nele, faz as continhas, né, e descobre que H vale 24 centímetros. Eu não vou explicar isso aqui, é só você acompanhar. Eu sei que você já está cansado de ver esse teorema de Pitágoras, né? Letra C, qual é o volume da pirâmide? Ora, se a gente já calculou a área da base e a gente acabou de descobrir qual é a altura, é só multiplicar por 1/3, né? Então a área da base é 150 raiz de 3. A altura é 24. Multiplica um pelo outro, divide por 3, vai dar 1.200 raiz de 3 centímetros cúbicos. Eu peço uma atenção para esse expoente 3 aqui, tá? A gente está falando de volume. Toda vez que a gente falar de volume, a unidade vai ser dado em unidades cúbicas, né? Elevado à potência 3, tá? Não pode esquecer disso. Quando é área, é potência 2. Quando é volume, é potência 3. Muito bem, agora eu vou mostrar uma série de exercícios aí, mas não vou detalhar muito a explicação, exceto quando for estritamente necessário, tá? Então o número 13 da página 265 pede para você calcular o volume das pirâmides a seguir. A primeira pirâmide que ele mostra é essa daqui, uma pirâmide quadrangular. Observa que a base é um quadrado de lado 12 e a aresta lateral da pirâmide mede 10 centímetros, tá? São as informações que ele deu. A gente quer calcular o volume, então precisamos calcular a área da base e precisamos calcular a altura, ok? Faz a pausa, tenta fazer sozinho, seguindo o exemplo que a gente acabou de ver, e está aqui o gabarito, é só você olhar e conferir. Na letra B, é uma pirâmide pentagonal. Aqui eu vou ter que explicar um pouquinho, porque
a gente ainda não tinha trabalhado com cálculo de área de pentágonos, né? A gente viu o hexágono, viu o quadrado, viu o triângulo, mas agora é um pentágono, tá? Então, vamos lá. Observa que a gente tem, o pentágono tem lado 5, né? Todos os lados medem 5 centímetros. O apótema da base mede 3 centímetros. A altura já foi dada aqui, olha, mede 10 centímetros. E a gente quer calcular o volume. Então, vamos lá. Primeiro, para calcular a área de um pentágono regular, né? A gente vai assim calcular multiplicando o semiperímetro pelo apótema. Professor, o que é isso, semiperímetro? Semi significa metade, né? Então é metade do perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui mede 5, aqui tem 25, vai 10, mais 5 são 15, mais 5 são 20, mais 5, 25. Né? Então o perímetro mede 25, mas ele quer o semiperímetro. Então eu divido por 2, vai dar 12,5. Tá? Multiplicado pelo apótema. O apótema ele já deu, mede 3 centímetros. Então vai ser 12,5 vezes 3, 37,5 centímetros quadrados. Né? Então isso aí é a área da base. Agora, e para calcular o volume, é só multiplicar por 10, que é a altura, e dividir por 3. Tá? Vai dar 125 centímetros cúbicos. Na letra C, é uma pirâmide de base triangular. Mas essa aqui eu também vou explicar porque esse desenho aqui não está muito claro não, né? Essa pirâmide aqui, olha, a base é um triângulo, os lados, né? Um triângulo isósceles. Os lados aqui são iguais, a raiz de 6, raiz de 6. E a base desse triângulo do chão, né? Da base da pirâmide, mede 4 centímetros. Tá? Você imagina assim o canto da sala, né? O canto da sala onde você está aí agora, ou no quarto, lá no cantinho da parede, né? Você tem aqui o chão e uma parede e outra parede se encontrando. Lá no cantinho onde as baratas costumam ficar escondidas, né? Então, seria esse chão aqui, essa base dessa pirâmide, tá? Então, como a gente quer calcular a área da base, a gente precisa descobrir essa altura que eu desenhei aqui, ó, que é esse tracinho vermelho aqui tracejado, tá? Então, veja que a altura desse triângulo, né, acaba formando aqui um triângulo retângulo, olha. Um cateto mede 2, que é a metade de 4, olha, né, daqui até aqui mede apenas 2. A hipotenusa mede raiz de 6, porque ele disse aqui no desenho, né? E a gente está precisando calcular a altura que vamos chamar de x, tá? Então, Pitágoras nele. Tá? Fazendo os cálculos aqui por Pitágoras, a gente descobre que x vale raiz de 2, tá? Raiz de 2 centímetros. Agora a área da base, né? A área da base vai ser base vezes altura dividido por 2, né? Se a altura mede raiz de 2, que a gente acabou de descobrir, e a base mede 4, porque está aqui no desenho, olha, né? Então é 4 raiz de 2 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 2 centímetros. E o volume da pirâmide vai ser só multiplicar pela altura da pirâmide, que por acaso também é 4. Né? Então vai ser 2 raiz de 2 vezes 4 dividido por 3. Isso vai dar 8 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Se não entendeu, faz uma pausa, volta e vê esse negócio aí de novo. Número 14. Considere a pirâmide hexagonal regular a seguir e determine o que se pede. Agora é uma pirâmide hexagonal. O lado, né, do hexágono é 6 raiz de 3 centímetros. E a aresta lateral da pirâmide é 6 raiz de 7 centímetros. E ele pede para calcular esse monte de coisa aqui. A área da base, a medida do apótema da base, a medida do apótema da pirâmide, a altura H, vai ser necessário para a gente calcular a letra E, que é o volume da pirâmide. Então começamos aqui pela letra A. Né? Um hexágono, como vocês estão cansados de saber, ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. Né? Então, como a área de um triângulo equilátero, né, é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, e o lado mede 6 raiz de 3, porque o desenho está dizendo isso, né? Então vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso é a área de um triângulo equilátero, mas são 6 triângulos, então eu multiplico tudo por 6. Tá? No final, essa continha aqui vai dar 162 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Letra B, ele quer calcular a medida do apótema da base. O apótema da base, ó, é essa linha preta que eu estou mostrando aqui. Tá?
Tá, uma setinha aqui, a apótema da base, geralmente a gente representa pela letra A minúsculo. Observa que ele é, no final das contas, a altura de um triângulo equilátero, um dos 6 triângulos equiláteros, né, que formam aqui esse hexágono da base, correto? Então, vamos lá. A medida do apótema da base da pirâmide, né, vai ser 6 raiz de 3, que a altura do triângulo equilátero pode ser obtida por essa fórmula aqui. Né, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? O lado é 6 raiz de 3, né, sobre 2. Vezes raiz de 3. Tá? Então isso vai dar 9 centímetros. Se você fizer essa continha aqui, né, vai dar 9 centímetros. É só simplificar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Vezes 6, 18. 18 dividido por 2 são 9. Ok? Então vamos lá, a letra C, ele pede para calcular a medida do apótema da pirâmide. Olha, o apótema da pirâmide é somente esta linha vermelha que eu estou mostrando aqui. Tá? Tem uma seta aqui apontando, ó, Mzinho é o apótema da pirâmide. É isso que ele está pedindo para a gente calcular aqui na letra C. Tá? Então, seja M, Mzinho, né, M minúsculo, a medida do apótema da pirâmide. Então, vai ser, olha, forma um triângulo retângulo, mais uma vez, né? Observa só, a hipotenusa vale 6 raiz de 7 centímetros, o desenho disse isso pra gente, tá? Que é a aresta lateral. Agora, este cateto pequenininho aqui, ó, vermelho, tá? É a metade da aresta, a aresta mede 6 raiz de 3, a metade disso é 3 raiz de 3, né? E este outro cateto aqui é o que a gente quer saber, a medida dele, que a gente vai representar pela letra M minúsculo. Tá? Então, mais uma vez, Pitágoras. Você faz as continhas e vai descobrir que M vale 15 centímetros. Letra D, finalmente, né, ele está pedindo a altura H. É esse tracinho aqui, H. Né? Então, H é a medida da altura da pirâmide. Né? Então, observa bem. 15 centímetros é essa parte vermelha aqui. A gente acabou de descobrir na letra C. Né? Então, forma um triângulo retângulo com isso aqui, ó, onde está faltando aqui o cateto que mede H. Né? Este cateto menor aqui a gente já descobriu, que é o apótema da base, mede 9 centímetros. Então, mais uma vez, Pitágoras. Joga na fórmula de Pitágoras e descobre que o Hzinho, né? H ao quadrado vai dar 144, a raiz de 144 é 12. Portanto, a altura da pirâmide é 12 centímetros. Observa que lá em cima, na letra A gente já tinha calculado que a área da base era 162 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, para calcular o volume da pirâmide, a gente vai multiplicar a área da base pela altura que a gente acabou de descobrir, que é 12, e dividir tudo por 3. Tá? Então, vai ser 1/3 de 162 raiz de 3 vezes 12, que é a altura. Isso vai dar 648 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Número 15, calcule o volume de uma pirâmide triangular regular, sabendo que o perímetro da sua base é 24 centímetros e sua altura é 15 centímetros. Esse exercício é bem mais fácil do que o anterior. Tá? Faz uma pausa, tenta fazer sozinho e eu vou só mostrar o gabarito aqui. Ok? Lembrando, tá, que a área de um triângulo equilátero, né, é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, como o lado aqui, como ele disse, olha, que o perímetro mede 24 e é um triângulo regular, então é só dividir 24 por 3, né? 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, o lado, né, do triângulo da base mede 8 centímetros. Então, vai ser 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 16 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Agora, como a altura da pirâmide é 15, ele disse no enunciado, então é só jogar na fórmula do volume. Só que tem um detalhe aqui, né? O autor, ele esqueceu de dividir por 3, né? Então é base vezes altura, né? Que vai dar isso aqui, 248 raiz de 3 centímetros. Aí dividindo por 3, a resposta correta é 80 raiz de 3 centímetros cúbicos, ok? Então, gente, tarefa mínima para a aula de hoje. Tá? Na verdade, não vai haver exercício da seção atividades. Tá? Este monte de exercícios que a gente viu, você só vai mandar para mim a sua resolução
com a sua letrinha, copiado do seu caderno, tá? Dos exercícios 11, 13 e 14. Tente fazer sozinho. Se não der, você olha aqui os comentários que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? Então, tanto neste vídeo quanto no anterior. No anterior, acho que a gente viu o número 11, se não me engano. Então, esses 3 aqui você vai mandar pelo AVA, tá certo? Para a gente encerrar essa nossa atividade da nossa semana. Tá quase acabando o ano aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.